Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aí de 5 minutos, nós estamos falando sobre a dinâmica da fé, a simplicidade da nossa relação com Deus, porque nós vivemos dessa forma, vivemos todos os dias acreditando no fundamento chamado verdade, que é Ele, e a gente se posiciona e responde à verdade nas situações que nós vamos enfrentando. Então esse é um grande segredo de nós vermos a nossa vida sendo construída e sendo abençoada em todas as áreas. Eu quero a mão de Deus sobre a minha vida. Você não quer a mão de Deus sobre a tua vida? Te abençoando, né? Te favorecendo de tantas coisas, mas é importante nós seguirmos a sua direção e respondermos a Ele. Porque as coisas não são automáticas, obviamente. Eu tenho uma jornada com Ele. Eu tenho um caminho a seguir. Há muitos anos atrás eu fui bem transformado por uma situação que estava acontecendo comigo e eu precisava de uma resposta de Deus. Eu tinha aprendido já, desde aquela época, a aguardar, a esperar em Deus a voz dele que me direcionaria, né, no momento que eu estava vivendo. E no Isaías capítulo 48, naquele dia eu tive uma experiência bem legal com Deus e essa passagem ela veio rapidamente ao meu coração. Eu tinha compreendido algo legal e Deus reforçou então o fundamento pelo qual eu estava em cima dele. Em Isaías capítulo 48, no verso 17, Deus diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que você deve andar. É bem interessante isso, gente, porque essa dinâmica da fé funciona na nossa vida no caminho que Deus direciona, no caminho que eu devo andar, não é um caminho em si que eu quero. Porque naquela época eu estava vivendo uma pressão de uma situação em que eu queria muito sair e tomar uma decisão para o meu desejo. Mas eu tenho aprendido, e eu já tinha aprendido, que não era só o que eu queria. Eu queria que Deus me desse a sua palavra. Né, Senhor? Ó, eu vou para cá, tchau, um abraço. Não, eu queria. E Deus então naquele dia conversou comigo sobre isso. Ele falou: olha, o caminho que eu determino para você. Esse é o caminho onde a dinâmica da fé funciona. Então a dinâmica da fé também, nessa simplicidade de responder a Deus, é uma direção a ser seguida. Não adianta eu tentar viver uma jornada de fé com Deus à parte do seu propósito para a minha vida e para a sua. Não funciona. E muitos cristãos estão frustrados sobre a face da terra porque não vem resposta nem manifestação, porque estão distantes da direção. Eu posso pegar o Salmo 32, no verso 8, para ler com você, que é o mesmo conteúdo, como várias outras passagens. Veja que coisas são interessantes. Eu vou lá no Salmo 32, veja só, no verso número 8 diz assim: Deus falando para mim e para você: eu vou te instruir, Aline, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Ó, tá certo? Não é um caminho então que eu escolho, o caminho que eu devo seguir porque ele aponta. E depois ele diz assim: então nesse caminho, obviamente, que eu já sei que ele me apontou e eu respondo, ele vai me dando conselho, porque está escrito: sobre as minhas vistas te darei conselho. Então eu só quero te dizer que a dinâmica da fé funciona com a assistência de Deus o tempo todo. Eu sou assistido pela sua voz, me direcionando e declarando para mim o posicionamento que eu preciso ter diante das lutas e das dificuldades que eu enfrento. Que aqui agora é outro aspecto que eu quero começar nesses últimos vídeos a falar com você sobre os dias de tribulação e de lutas que nós enfrentamos. Como é que é isso? Que muitas vezes isso para o povo de Deus levanta um questionamento sobre a bondade de Deus, sobre, meu Deus, mas por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Por que a minha vida está desse jeito? O que está acontecendo? E o povo de Deus é tão infantil em termos de enxergar que muitas vezes pode ser que eu esteja plantando coisas e eu estou colhendo aquilo que eu estou plantando, mas não está alinhado com a palavra. Mas está escrito em Gálatas: aquilo que eu plantar, não zombe de Deus. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele plantar para a sua carne, ele vai colher corrupção, ele vai colher coisa ruim, prejuízo, fracasso, derrota em todas as áreas. Mas se ele plantar para o Espírito, respondendo à verdade de Deus, ele vai colher os resultados do reino de Deus, que são, como a gente falou anteriormente, abençoadores. São mais do que vencedores. Deu para entender isso, gente? É importante demais guardar isso.
Tá legal? Então veja, Deus está querendo te assistir hoje. Hoje, o que você está vivendo? O que você está enfrentando? Você precisa do conselho dele. Não, eu já falei com a minha vizinha, falei com... Calma, você é uma nova criatura, filho de Deus. Ele é teu pai. Teu pai tem um perfeito conselho para você, ele tem a perfeita direção para você. Ouve dele. Abraça a verdade que você precisa. Não desconsidera aquela questão que eu já falei, do eu quero. Considera o eu preciso. E deixa Deus trabalhar e você vai ver que você será abençoado. Legal? Dá um like aí no nosso programa de hoje, por favor. Se inscreve no nosso canal, caso você não tenha se inscrito. E deixa um comentário, que isso aí é importante para todos nós. Um grande abraço.